Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre a história da nossa atual Constituição. Como ela foi feita. O que os homens que elaboraram a nossa atual Constituição pensaram ao elaborar. Homens como Ulisses Guimarães elaboraram a nossa Constituição pensando em um Brasil parlamentarista. Só que tinha que passar por um crivo de plebiscito para ver qual regime que o Brasil queria. Que foi aquele plebiscito que o brasileiro teve a opção de escolher a volta da monarquia parlamentarista, o presidência parlamentarista e o presidencialismo de fato, que o presidente tem plenos poderes garantidos pela Constituição, desde que não ultrapasse o poder legislativo e judiciário, que demanda o equilíbrio de poder. Todavia, a nossa Constituição determina que para um presidente se manter no poder, ele tem que ter maioria. Ou seja, escolher um presidencialismo, mas a nossa Constituição foi feita para um país parlamentarista, com um presidente, ou seja, teríamos que ter uma eleição, todavia haveria um presidente e um primeiro-ministro. O primeiro-ministro seria aquele que administraria o país de fato, e o presidente teria como chefia de governo apenas. Tipo, manteria o poder de assinar, a liderança das Forças Armadas, entre outras coisas, né? Mas quem administraria os recursos, determinaria o que é para gastar em qual elemento que deve ser gasto, seria o presidente do Conselho de Ministros, ou primeiro-ministro, como popularmente é conhecido. Todavia, o que aconteceu? Naquela eleição plebiscitária da década de 90, escolheram o presidencialismo. Só que a nossa Constituição não foi feita para ser presidencialista. Aí fez uma lacuna, que os presidentes tinham que ter a maioria no Congresso. E sabe como que é a política no Brasil, né? Só consegue maioria aquele que compra voto, aquele que dá mesada para o político ladrão, safado, sem vergonha. E nesse contexto da nossa história recente, nos mostra que, conforme a nossa Constituição, o regime presidencialista sem o primeiro-ministro não dá certo. Porque, tendo um regime parlamentarista com o presidente, se o povo ficar descontente, o presidente pode convocar eleições diretas e para a Câmara e mudar tudo, mudar todos, saírem todos. É um regime mais adequado para a nossa realidade. Diferente dos Estados Unidos, a Constituição estadunidense é presidencialista, mas tem leis que garantem a liberdade de convivência, como por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente, o presidente Barack Obama conta com uma minoria, tanto no Senado estadunidense como na Câmara dos Deputados. Mas por que disso? O presidencialismo nos Estados Unidos não é um presidencialismo de coalizão. Não tem que se fazer coalizão com partidos para chegar à presidência. Tem leis que garantem o livre diálogo e o livre exercício do mandato do presidente
da República. O que vemos hoje, trazendo para a nossa realidade, por exemplo, no impeachment da presidente Dilma, é que os próprios parlamentares disseram claramente que aquilo que eles arrumaram foi uma desculpa, porque, na verdade, a presidente não tem lido com o Congresso, né? Ou seja, não queria, e saiu impeachmentada. Um impeachment meio que frajuto, que alguns estão contestando, mas voltando para a nossa história. Por isso que eu digo, somos uma resultante de uma república mal planejada, sobretudo, né, recentemente, nesse maior período democrático que estamos vivendo nesse momento da nossa história. E no mais, galera, falou!